Oi, galerinha do 8º ano, vamos lá, mais uma semana, nosso primeiro vídeo da semana, que o assunto agora é variação linguística. O livro de vocês aqui, página 40, tem um comentário aqui que fala o seguinte: na fala, pode-se entender o sentido dos enunciados com mais facilidade pela entonação de voz. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que facilitam a compreensão dos textos. Então, me baseando nesse tópico aqui, me fez pensar numa situação que eu achei interessante falar para vocês nesse momento, que é a questão da variação linguística. O que seria essa variação linguística, né? Só de começar a falar aqui, vocês vão conseguir, assim, lembrar aí de alguma coisa que vocês já ouviram e do que, na verdade, faz parte até do nosso cotidiano, que é o seguinte: na fala, nós temos uma certa liberdade. Existem gírias, existem regionalismos, alguns dialetos, abreviaturas. Então, isso envolve alguns pontos que eu vou falar aqui para vocês agora. Essa variação linguística ela se dá por algumas situações. Por questões históricas, questões regionais, sociais e também por estilo. Vamos entender um pouquinho dessas 4 situações. O que seria essa questão histórica? A questão histórica é a mais simples, a mais fácil da gente entender, que é a seguinte. Vamos lembrar lá atrás, né? Questão de história mesmo, descobrimento do Brasil. Aqui estavam quem? Os índios. Chegaram os portugueses e logo depois vieram os africanos. Isso desconsiderando, né, os outros estrangeiros que vieram para cá depois. Pegando só esses 3 povos, a gente sempre fala da miscigenação, de questão realmente física, né? Vamos falar de cultura, né? Culturalmente, tudo também foi misturado, né? Os idiomas, os dialetos. Então, nessa mistura toda, acabou tendo aí uma certa liberdade, uma variação linguística com relação a essa questão histórica. Uma palavra de exemplo é o você. Hoje em dia, você. Mas lá atrás era vós-me-se, né? Que hoje em dia é você, e a gente até já abrevia isso nas nossas redes sociais para VC, tá? Isso é questão histórica. Questão de regionalismo, olha o tamanho do nosso país, né? Tem os sotaques e as variações, por exemplo, vou pegar aqui uma palavra clichê até, que é muito conhecida, mandioca. Mandioca também é conhecida como aipim, também como macaxeira, né? E é a mesma coisa, só que em estados, em regiões, elas têm nomes diferentes, tá? Questão, então, regional. Tem questão social, muito importante a questão social. A questão social envolve algumas situações, por exemplo, aquisição mesmo econômica, pessoas que têm o maior e o melhor grau de instrução, né? Então seguem a norma culta, gramatical, tanto na escrita quanto na fala, que é o que nós estamos nos referindo agora, né? Tem os grupos sociais a que eles pertencem, né? Aí aparecem as gírias, tem os erros que oralmente a gente até permite, né? Que na oralidade o que é mais importante é se fazer o quê? Comunicar e se fazer entender, né? Então, nessa questão da social, né? Então, nós temos, vou falar algumas gírias, eu coloquei até aqui, ó, uma colinha para vocês. Mano, mina, cipá, rolê, tudo isso faz parte da questão social, né? O quarto é o estilo. Estilo a gente vai abranger e vai ir até um pouco para a questão da escrita, que vai ser no vídeo seguinte. Aí a gente toca no sentido da norma culta, padrão, formal, informal, coloquial, que é a fala propriamente dita, né? Então, no estilo, a gente tem que, né, parar e pensar e analisar um pouquinho mais, porque aí a gente estabelece regras gramaticais, né, que aí a gente precisa ter um certo cuidado, não tem a mesma liberdade do que questões históricas, sociais e regionais, né? De estilo ela precisa ser um pouco mais estudada e entendida com maior detalhe, mas são esses 4 tópicos que determinam a nossa variação linguística, tá bom? Vamos ver agora um pouquinho da parte escrita no próximo vídeo. Beijo!